No capítulo 10 de Jeremias é um contraste didático sobre a soberania do Deus de Israel e a futilidade da idolatria pagã. Deus adverte o povo a não se assustar com os sinais celestes, nem a imitar os costumes gentios de fazer ídolos de madeira e metal, que são estúpidos e insensatos, e não podem fazer mal nem bem. Em contraste, o Senhor é o Rei das nações e o Criador que sustenta o universo com sua sabedoria. O profeta então lamenta a destruição iminente vinda do norte, que devastará Judá, e encerra o capítulo com uma súplica pessoal e humilde. Vamos à leitura. Jeremias, capítulo 10. Escutai, casa de Israel, a palavra que o Senhor vos dirige, oráculo do Senhor. Não imiteis o procedimento dos pagãos, nem temais os sinais celestes, como os temem os pagãos, porquanto os deuses desses povos são apenas vaidade. São cepos abatidos na floresta, obra trabalhada pelo cinzel do artesão, decorada com prata e ouro. A golpes de martelo são-lhe fixados pregos, e postos em seus lugares para que não se movam. Assemelham-se esses deuses a uma estaca em campos de pepinos, que devem ser levados, pois não caminham. Não os temais, pois que vos não podem fazer mal, nem têm o poder de fazer o bem. Nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande, e por causa de vosso poder, grande é também vosso nome. Quem não vos há de temer, Rei dos povos? A vós é devido todo respeito, porquanto entre os sábios dos povos pagãos e nos seus reinos, nenhum se assemelha a vós. São todos eles nécios e insensatos, e seus ensinamentos são vaidade, pura lenha. É prata batida, importada de Tarsis, ouro de Orfi, trabalho de escultor e de ourives, revestido de púrpura, arroxeada e vermelha, não passam de obra de artista. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo, eterno Rei. Treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar a sua ira. Dir-lhe-eis, portanto, os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de sob os céus. Só ele criou a terra pelo seu poder e consolidou o mundo pela sua sabedoria, desdobrando os céus pela sua inteligência. Ao som de sua voz reúne-se as águas dos céus, dos confins da terra manda subir as nuvens e transforma os relâmpagos em chuva, fazendo desencadear-se os ventos de seus redutos. Então os homens se tornam estupefatos e aturdidos e se envergonham o artista da estátua que concebeu. Porque são apenas mentira os ídolos que fundiu, e neles não respira vida. São apenas vãos simulacros, que se desvanecerão no dia do castigo. Não se dá o mesmo com aquele que é a herança de Jacó, pois foi ele que tudo criou, e Israel é a sua tribo, e seu nome é Javé dos exércitos. Apanha da terra o teu fardo, tu que estás sitiada, pois assim falou o Senhor. Lançarei ao longe de uma vez os habitantes desta terra, e os acompanharei de perto para que me encontrem. Ai de mim por causa de minha ferida, é bem dolorosa a minha chaga. Eu havia dito, fosse apenas esse o meu mal, eu o suportaria. Foi devastada a minha tenda, e suas cordas todas se romperam. Abandonaram-me meus filhos e não mais existem. Ninguém mais tenho para levantá-la, e de novo erguei meu pavilhão. Na verdade, são nécios os pastores, não procuro mais o Senhor. Por isso não logram êxito, e dispersam-se os seus rebanhos. Eis que se propaga um grande rumor, e o eco de um imenso tumulto vem do norte, para transformar a cidade de Judá num deserto, num covil de chacais. Bem sei, Senhor, que não é o homem dono do seu destino, e que ao caminhante não lhe assiste o poder de dirigir seus passos. Castigai-nos, Senhor, mas com equidade, e não com furor, para que não sejamos reduzidos ao nada. Derramai esse furor sobre as nações que vos desconhecem, sobre os povos que não invocam vosso nome, pois que eles devoraram Jacó e o consumiram, transformando-lhe as casas em deserto. O capítulo 11 de Jeremias centraliza-se na traição de Judá à aliança mosaica. Deus relembra o povo de sua obrigação de obediência, mas os denuncia por conspirarem para retornar à idolatria de seus ancestrais. Como resultado, Deus proíbe Jeremias de interceder por eles e os compara a uma oliveira verdejante, destinada ao fogo.
A parte mais pessoal do capítulo é o primeiro lamento do profeta, onde Jeremias descobre a trama para matá-lo e se vê como um manso cordeiro levado ao matadouro. O capítulo termina com uma condenação específica e total dos homens de Anatote, a cidade natal de Jeremias, que o ameaçaram de morte. Jeremias capítulo 11. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Ouvi o texto desta aliança e o transmiti ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: eis o que proclama o Senhor Deus de Israel: maldito seja aquele que não obedecer às prescrições desta lei, que no dia em que eu os tirei do Egito, daquela fornalha de ferro, eu impus a vossos pais nesses termos: ouvi minha voz e executai minhas ordens, mediante o que sereis meu povo e eu vosso Deus. Então ratificarei o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra onde mana leite e mel, qual hoje é a vossa. Assim seja, Senhor, respondi-lhe. Em seguida disse-me o Senhor: difunde este texto por todas as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, dizendo-lhes: ouvi as palavras desta lei e executai-a. Desde o dia em que os fiz sair do Egito até hoje, adverti com instância vossos pais, falando-lhes assim: ouvi minha voz. Não ouviram, porém, e nenhuma atenção prestaram, seguindo obstinadamente os pendores maus de seus corações. Assim contra eles executei todas as ameaças contidas no pacto que lhes havia ordenado, mas que não observavam. Disse-me em seguida o Senhor: há uma conspiração entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Vou ver as iniquidades dos antepassados que se haviam recusado a ouvir minhas palavras, indo eles também atrás de outros deuses, a fim de cultuá-los. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que havia firmado com seus pais. Por tal culpa, assim declara o Senhor: vou descarregar sobre eles uma calamidade, da qual não poderão escapar. E quando gritarem por mim, eu não os escutarei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão apelar para os deuses ante os quais queimaram incenso. Esses deuses, porém, não os salvarão do momento da catástrofe. Porque, ó Judá, possuis tantos deuses, quantas são tuas cidades, e quantas ruas tens em Jerusalém. Tantos altares de infâmia ergueste para neles queimar oferendas em honra de Baal. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, nem ores por ele, nem supliques, porque ao tempo de sua desgraça, quando clamarem por mim, não os escutarei. Porque cometeu minha bem-amada tanta maldade em minha casa? Porventura teus votos e as carnes imoladas apartarão de ti teus males, para que possas exultar? Verdejante oliveira de belos frutos, tal o nome que te dera o Senhor. Ao estrépito, porém, de imenso ruído, ateou-lhe fogo e se queimaram os seus galhos. O Senhor dos exércitos, que te plantara, decretou a calamidade contra ti por causa dos crimes cometidos pela casa de Israel e pela casa de Judá, causando-me revolta os sacrifícios que fizerem em honra de Baal. Instruído pelo Senhor, eu o desvendei. Vós me fizestes conhecer seus internos, e eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, e que seu nome caia no esquecimento. Vós sois, porém, Senhor dos exércitos, justo juiz que sondais os rins e os corações. Serei testemunha da vingança que tomareis dele, e a vós confio minha causa. Eis porque assim se pronunciou o Senhor contra os habitantes de Anatote, que conspiraram contra a minha vida, dizendo: cessa de proclamar oráculos em nome do Senhor, se não queres perecer em nossas mãos. Por isso, assim falou o Senhor dos exércitos: vou castigá-lo. Vão tombar os jovens sobre a espada, e seus filhos e filhas perecerão de fome. Ninguém escapará, porquanto, assim que chegar o ano do castigo, mandarei desabar a tormenta sobre os habitantes de Anatote. A continuação do capítulo 2 de Filipenses apresenta Timóteo e Epafrodito como modelo vivos da humildade e do altruísmo que Paulo acabara de exaltar no hino de Cristo. Timóteo é elogiado por seu cuidado sincero, um raro contraste com a maioria que busca apenas seus próprios interesses. O destaque vai para Epafrodito, que é honrado por ter arriscado a vida e ficado gravemente doente no serviço a Cristo. Paulo ordena que os filipenses o recebam com toda alegria e grande honra,
pois ele personifica o espírito de sacrifício e dedicação total à obra do Evangelho. Esta seção demonstra que a verdadeira humildade cristã se manifesta no serviço abnegado aos outros, mesmo ao custo da própria saúde e segurança. Filipenses capítulo 2, dos versículos 19 ao 30. Espero no Senhor Jesus enviar-vos dentro em breve Timóteo, para que me traga notícias vossas e eu me sinta reconfortado, pois não há ninguém como ele, tão unido comigo em sentimento, que com tão sincera afeição se interesse por vós. Todos os demais buscam os próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, conheceis a sua inabalável fidelidade. Tal como um filho ao Pai, ele se dedica comigo a serviço do Evangelho. É ele que eu pretendo enviar-vos logo que eu puder entrever o desfecho da minha causa. Aliás, confio no Senhor, que também eu irei visitar-vos em breve. Julguei necessário enviar-vos nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de labor e de lutas, que designastes para assistir-me em minhas necessidades. Ele estava com saudade de todos vós e visivelmente preocupado por terdes tido notícia da sua doença. De fato, esteve mal, às portas da morte, mas Deus teve compaixão dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse aflição sobre aflição. Essa é a razão por que procurei enviá-los antes, para que vendo novamente vos alegreis e eu também fique menos preocupado. Portanto, acolhei-o no Senhor, com toda alegria, e tratai com grande estima homens assim, porque foi pela causa de Cristo que esteve próximo da morte, e arriscou a própria vida para prestar-me os serviços que vós não podeis prestar em pessoa. Também iremos ver um pequeno trecho do capítulo 3 de Filipenses, que marca uma súbita e veemente mudança de tom. Paulo começa pedindo que os cristãos se alegrem no Senhor, e em seguida lança um ataque direto contra os falsos mestres, que insistiam na necessidade de rituais judaicos para a salvação. Ele os rotula duramente de cães e maus operários, e usa o termo depreciativo falsos circuncisos para desvalorizar sua ênfase no rito físico. Filipenses capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. A mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus, e pomos nossa glória em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. No entanto, eu poderia confiar também na carne, se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Na continuação do trecho do Salmo 104, vai concluir o hino de louvor, celebrando o triunfo do Êxodo e a contínua provisão de Deus no deserto. O salmista declara que todos os milagres foram realizados porque Deus se lembrava da palavra sagrada prometida a Abraão. A culminação de toda essa história de salvação é o assentamento do povo na terra, com o propósito explícito de que eles guardarem seus mandamentos. O louvor de Israel é, portanto, inseparável de sua obediência à lei de Deus. Salmo 104, dos versículos 37 ao 45. E Deus tirou os hebreus carregados de ouro e prata. Não houve nas tribos nenhum enfermo. Alegraram-se os egípcios com sua partida, pelo temor que os hebreus lhes tinham causado. Para os abrigar, Deus estendeu uma nuvem, e para lhes iluminar a noite uma coluna de fogo. A seu pedido mandou-lhes codornizes e os fartou com pão vindo do céu. Abriu o rochedo e jorrou água como um rio a correr pelo deserto, pois se lembrava da palavra sagrada, empenhada a seu servo Abraão, e fez sair com júbilo o seu povo e seus eleitos com grande exultação. Deu-lhes a terra dos pagãos e desfrutaram das riquezas desses povos, sob a condição de guardarem seus mandamentos e observarem fielmente suas leis. A continuação do capítulo 21 de Eclesiástico utiliza metáforas vívidas para ilustrar a aversão do tolo à disciplina e o amor do sábio pela instrução. Para o insensato, o aprendizado é um grilhão, um peso indesejado. Para o sábio, é um ornamento de ouro, um tesouro valorizado. Essa diferença se reflete na conduta. O tolo é volúvel e inoportuno, falando alto e precipitadamente,
sem pensar nas consequências. A instrução final é o contraste no uso da fala. O tolo se perde pela boca, enquanto o sábio tem discernimento e pensa antes de proferir qualquer palavra, garantindo que suas palavras sejam de sabedoria. Eclesiástico capítulo 21, dos versículos 19 ao 24. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversação do homem prudente é procurada na sociedade. Todos relembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como péias nos pés e como algema nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.